que é que tu farias quando estivesses perante aos teus inimigos com a oportunidade de fazer o mesmo ou ainda o pior? O que é que tu farias? Para quem ainda não conhecia o nosso canal, sejam mais uma vez bem-vindos. Eu sou a Deusdina da Cruz Beng, mais conhecida por Yura Cruz. Sejam todos bem-vindos ao Pódio. Hoje eu trago um tema muito pertinente, mas antes de frisar o tema que será abordado hoje, quero incentivar-vos a seguirem as nossas redes sociais. Isto mesmo, aproveito por incentivar-vos a seguirem o nosso canal aqui no YouTube, que é o Podcast e o Pod, e também vocês podem seguir-nos no nosso Instagram, podem seguir-nos então e o nosso nome é PodU_podcast e também no TikTok PodU. Agora sim, estamos prontos para então apresentar. Posso? Será que posso? Não sei. Posso, sim. Hoje então vamos falar do tema que é... Olha, o meu tema é muito pertinente, não sei se vocês estão prontos para receber. Hoje o tema é: quantas coisas não podemos ver, mas existem? O tema que eu trago está baseado em 2 de Reis, no seu capítulo 6, e eu vou já frisar aqui quais são os versículos que nós vamos debruçar-nos ao longo desse estudo. Fiquem aí. Então, a palavra que eu trago hoje, como frisei anteriormente, está no livro de 2 de Reis, no seu capítulo 6. Eu passo a ler então o versículo 8. A leitura será um pouco extensa, mas valerá a pena. Peço que fiquem comigo. Então, eu passo a ler e diz assim a palavra de Deus. A minha Bíblia tem um subtítulo e o subtítulo é então: Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. E o verso 8 diz: E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: Em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios descem ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de quem o tinha avisado, e que se guardou ali não uma nem 2 vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: Não, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara antes de dormir. E ele disse: Vai e vê onde ele está. Assim é que está correto, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: Eis que está em Dotã. Aleluia. Então enviou para lá cavalos, prestem atenção nestes versículos, por favor, e carros, e um exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Imaginem, uma cidade cercada pelos seus inimigos. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse, o moço de Eliseu, né? Ai, meu senhor, que faremos? Eu imagino que ele estava cheio de medo. Eu também ficaria, não sei, né? E no verso 16 diz: E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Isso foi a resposta de Eliseu ao seu servo. Pois então o verso 17 diz, já estou prestes a terminar a leitura. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Vou dizer mais uma vez. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu.
E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira. Deus ouviu a oração de Eliseu e atendeu, conforme a palavra de Eliseu. Versículo 19, então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade, segui-me e guiar-vos-ei, certo? Ao homem que buscais. E os seguiu a Samaria, ou seja, seguiu Eliseu a terra dos seus inimigos. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abra a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e estes que estavam no meio de Samaria. Olha como é que isso é. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu, prestem atenção também nesta parte, por favor: feri-los-ei, meu pai. O rei de Israel tratava Eliseu por meu pai. Mas Eliseu disse, não os ferirás. Ou seja, feririas tu os que tomastes prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água para que bebam e se vão para seu senhor. E se apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor, e não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Amém? A primeira lição que eu pude aprender é que nem sempre as pessoas que estão conosco vão ter a mesma visão que nós. Nem sempre as pessoas que andam conosco terão a mesma percepção de determinados assuntos do que nós. Por isso é que eu disse no início que o nosso tema é: quantas coisas não podemos ver, mas existem. A primeira lição que nós aprendemos aqui tem então respaldo bíblico, ou seja, tem o seu exemplo aqui no servo de Eliseu, porque nós aqui vemos que o servo de Eliseu não tinha a mesma visão que Eliseu. Quando apareceram os inimigos de Eliseu para o matar, para tentar fazer-lhe mal, ele ficou com medo, porque aqui no verso 15 diz: e o moço do homem de Deus, ele era tratado por moço, a minha Bíblia diz moço, mas é entendido como servo ou discípulo, diz que ele, ao ver, né, ele ficou com medo e diz: ai meu senhor, que faremos? Imagina esse ai, é um ai de alguém que está com medo, o que faremos? Mas Eliseu disse-lhe: não temas, porque Eliseu ele sabia quem estava com ele. Então muitas vezes acontece também conosco. Nós, perante algumas situações, por já termos mais entendimento, ficamos mais calmos, mas às vezes o nosso irmão, o nosso primo, o nosso marido, ou quem quer que seja, está com medo perante uma situação que não estava à espera, mas nós, por confiamos que maior é aquele que está em nós, descansamos. Então, a primeira lição que nós podemos aprender é: nem sempre, apontem aí, nem sempre as pessoas que andam conosco ou que estão ao pé de nós vão ter a mesma percepção da situação que nós. E a segunda lição que nós podemos apontar é então a oração. A oração de Eliseu foi ouvida, foi atendida por Deus. Eu quando li esta parte, esse trecho neste versículo em que Eliseu orou para que... Teve dois momentos em que Eliseu pediu isto. A primeira vez ele pediu para que abrisse os olhos do seu servo para que visse, e ele conseguiu enxergar conforme Eliseu estava a enxergar. Esta faz parte da lição número 1. Agora, da lição número 2. Eliseu orou para que Deus cegasse os olhos dos seus inimigos. Calma aí, espera, vocês não ouviram. Eliseu orou para que Deus cegasse o entendimento dos seus inimigos. Ou seja, os seus inimigos entendiam que Eliseu mora aqui. Se formos para trazer no contexto atual, hoje
Para nós irmos para determinado lugar, se nós nunca fomos para lá antes, nós temos que nos guiar pelo GPS, pelo Waze, alguma coisa assim. Os inimigos de Eliseu estavam lá, estavam dispostos a fazer mal a ele e a encontrar o rei de Israel. Mas o que é que acontece? Eliseu orou para que o entendimento, para que a visão dos seus inimigos fosse confundida. Então nós aqui também podemos aplicar e tirar esta lição para nós, que nós podemos orar a Deus. O poder da oração não está em quem faz, mas está em quem atende. Se for de acordo à vontade de Deus, nós podemos orar e Deus ouve e atende a oração. E a terceira lição que nós também podemos tirar disto, e que está nos versos, no final dos versículos que nós acabamos de ler, que é no versículo 22, quando o rei pergunta a Eliseu se feriria, ou em outras palavras, se mataria os seus inimigos, e o Eliseu diz que não, que ele não mataria, que ele não feriria os seus inimigos, mas antes que ele lhe daria pão e água. A pergunta que fica é: se fosse conosco, nós daríamos pão e água a quem sai da sua casa para nos matar? Nós faríamos isso? Vendo assim, é quase difícil de conseguir dar essa resposta. Mas nós somos chamados a isso. Nós somos chamados a ser cópias de Jesus. Somos chamados a ser cópia de Jesus. Fica mais uma pergunta: o que Jesus faria? Essa é uma pergunta que eu faço vezes sem conta. Em toda e em qualquer situação, a pergunta que surge é: o que Jesus faria nesta situação? Como Jesus reagiria? E como eu posso ser parecido com Jesus perante isso que eu estou a passar? Então, ter atenção em saber perdoar como fomos perdoados, perdoar porque fomos perdoados. Então, essas são as 3 lições. Primeiro, nós aprendemos que devemos ser também compassivos com aqueles que não têm o mesmo entendimento que nós. Percebemos também que podemos orar a Deus para que o Senhor faça a sua vontade, mostrando a nossa vontade a Deus, mas que em tudo se faça a vontade do Senhor. E em terceiro lugar, perdoando a quem nos quer fazer mal. Eu espero que vocês sejam, do fundo do meu coração, que vocês sejam profundamente abençoados por este programa, por esta palavra. Então sejam muito, muito abençoados e não se esqueçam, um dia de cada vez.